Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós, mostra-nos tua face santa, e seremos todos salvos. Olá, meus irmãos, minhas irmãs da família Sagrada Face. Como é bom estar aqui com vocês e trocar informação, trocar ideias. Eu até tinha dito para vocês, se eu não disse, eu vou dizer agora. Quando vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa, sobre a igreja doméstica, sobre a Sagrada Face, sobre algum probleminha que vocês estão tendo aí, que vocês quiserem um aconselhamento, né, à luz, né, do Evangelho e à luz dessa vivência da Sagrada Face, podem entrar em contato comigo. Mandem um e-mail, né, para mim, né, vai estar o e-mail aqui na descrição do vídeo também. Se vocês precisarem, quiserem um aconselhamento, tiverem alguma dúvida, quiserem assim esclarecer alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, porque a família Sagrada Face está aqui para isso, para nós trocarmos e nos fortalecermos. Nós já somos muitos, mas seremos muito mais. O Senhor espera que nós sejamos fiéis e nós estamos aqui justamente para isso, para levar a devoção da Sagrada Face para outras pessoas. Nós não queremos ser coveiro da palavra. Ah, não, eu sou devoto da Sagrada Face. Oh, bati no microfone, pessoal. Eu sou devoto da Sagrada Face, então o Senhor já fez um monte de promessa para mim, então não, minha salvação está garantida. Não, não é assim. Nós não podemos ser coveiros da palavra. Nós aprendemos, absorvemos o ensinamento e distribuímos para os irmãos. Porque nós estamos no lugar dos apóstolos. E o Senhor disse, ide e evangelizai todas as pessoas. Todas as pessoas. E para a gente fazer isso, nós precisamos de conhecimento. Precisamos dominar o conhecimento da igreja verdadeira. Nós somos os representantes da igreja verdadeira, dos apóstolos que o Senhor deixou. Então, hoje eu vou indicar para vocês 5 livros que nós, da igreja doméstica, precisamos ter. Por quê? Porque nós precisamos ensinar para os outros. O Papa Bento XVI, quando ainda era padre, ele profetizou que quando tudo ruísse, a igreja falsa ruísse, e que a igreja estaria num pequeno remanescente nas casas, as pessoas iriam atrás de nós. Só que quando chegar a hora dessas pessoas virem atrás de nós buscando a fé verdadeira, buscando a palavra do Senhor, nós temos que ter cabedal, nós temos que saber o que falar. Tá certo, gente? É por isso que é importante, é uma bibliotequinha básica, 5 livros, não é? Para quem está entrando agora e não me conhece, eu sou a professora Milene. Eu sempre esqueço, pessoal, de falar que eu sou a professora Milene e você está no canal da Sagrada Face, né? Da família Sagrada Face. Vocês podem me lembrar, viu? Podem dizer assim, oi, professora Milene, né? Que eu tô aqui. Eu sempre esqueço, mas eu vou pegar o jeito. Vocês precisam ter e ler. E ler, não é para ficar na prateleira, por favor, gente. Eu conheci uma pessoa que ela tinha uma biblioteca enorme que ela tinha comprado por metro, livros por metro. Ela tinha dito para mim, toda orgulhosa, que ela tinha montado a biblioteca comprando os livros por metro linear, porque ela tinha um espaço grande e ela queria ter uma biblioteca. Veja bem, gente, o nível, a cabeça de uma pessoa desse tipo. Então, nós temos que ter esses livros e ler. Puxa, eu não tenho tempo para ler. Lê cada dia um pouquinho. Né? Hoje eu vou ler um pouquinho, ler uma página, meia página, mas com perseverança. Cada movimento de leitura que você conseguir pegar, que você conseguir escapar, você está se munindo de informação. A primeira coisa que nós temos que ter são as Sagradas Escrituras, mas fidedignas, tá certo? Por isso, eu recomendo para vocês a Bíblia do século XVIII, que foi traduzida do latim para o português de Portugal pelo padre Antônio Figueiredo, direto da Vulgata. Fui eu, inclusive, que fiz a revisão ortográfica, né, para trazer para o português brasileiro, que assim mais fácil de compreensão. Então, primeira coisa, né? Então, a Sagrada Escritura eu
recomendo para vocês a Bíblia do século XVIII. É uma preciosidade, gente, é uma preciosidade. Depois que vocês começarem a ler a Bíblia do Padre Antônio Figueiredo, vocês vão ter assim, noção de que vocês não tinham ideia do que o Senhor realmente ensinou para nós. Aqui vocês têm a Bíblia, né? Eu trouxe aqui para vocês verem. É o volume 1, que tem os 4 evangelhos e mais os Atos dos Apóstolos. E essa Bíblia, pessoal, nós assim pensamos em vocês do começo ao fim. Então, são letras grandes, é capa dura. Então, você pode manusear, estudar, né? Que ela não vai ficar amassando as folhas, né? Fácil de estudo, de compreensão. Principalmente a gente que já usa aí óculos multifocal, né? É uma porcaria. Mas, então, facilita, né? O estudo, né? E é um volume bonito, né? Aí, inclusive... nós já estamos em pré-venda da segunda edição, porque a primeira edição, graças a Deus, se esgotou e muitas pessoas estão querendo essa Bíblia. Divulguem, gente, a Bíblia verdadeira com as palavras do Senhor, sem comunismo, sem corrupção, sem nenhum ismo, iluminismo, modernismo, nada, tá certo? As palavras do Senhor como Ele disse, importante. Agora, o outro livro que é importante vocês terem é o Manual da Igreja Doméstica. O Manual da Igreja Doméstica, pessoal, com os sacramentos que você pode ter aí na sua casa. Mais orações e bênçãos, bênçãos como a da água, dos objetos, essencial para a igreja doméstica. Esse manual, gente, é assim... é valioso, é importantíssimo vocês terem, porque ele é fruto de uma pesquisa do professor Emílio em cima de tudo o que o leigo pode fazer ele mesmo na sua casa. Então, para vocês terem uma ideia, nós temos 7 sacramentos, correto? O leigo pode, assim, ministrar 6 desses sacramentos. Só não pode o da ordem, só. Então, casamento, batismo, crisma, primeira comunhão, tudo isso o leigo pode fazer com a autorização da Igreja Verdadeira de 2000 anos. Então, esse manual é importantíssimo para vocês. Você tem lá um parente, um amigo, não é, que o filho não foi batizado agora com essa porcaria de pandemia aí, que as igrejas falsas estão fechadas, negando esses sacramentos para os católicos verdadeiros. Você, meu irmão, você, minha irmã da igreja doméstica, da família Sagrada Face, você pode batizar aquele sobrinho? Você pode batizar aquele neto? Você pode batizar o filho daquele amigo? Casais que estão aí morando junto em pecado mortal. Né? Nós temos aqui conhecidos aqui que já estavam com o casamento marcado. Aí as igrejas fecharam. E esse casal de conhecidos nossos, já com casa montada, com tudo, simplesmente foram morar junto. E aí, está em pecado mortal. Né? Simplesmente porque a igreja falsa fechou as portas. Mas nós, da igreja verdadeira, da igreja doméstica, podemos realizar esse casamento, né? E essas pessoas saírem do pecado mortal e receberem esse sacramento do Senhor e ter o seu casamento abençoado. Você pode fazer isso. Né? Crisma, mesma coisa. Primeira comunhão. Vocês podem estar dando catequese, né? com base na igreja verdadeira. Olha a importância desse manual. A bênção dos objetos e da água, a bênção da vela, não é? Para os 3 dias de escuridão, nós precisamos ter a vela abençoada, né? Então você pode abençoar essas velas, não só para você, como para os teus conhecidos, para os teus familiares, que sejam todos fiéis à igreja verdadeira, certo? Nós estamos para lançar um livro sobre os 3 dias de escuridão, explicando, né, algumas coisas a respeito, né, e mostrando para vocês as profecias dos 3 dias de escuridão. Então você vê a importância de você ter esse manual da igreja doméstica na tua mão, sem falar os encontros com Jesus. Né? Aqui na capela nós fazemos um encontro com Jesus aos domingos às 9 da manhã. Mas isso não impede que você realize os encontros com Jesus, celebre, né? Celebre os encontros com Jesus aí na sua casa com os seus familiares, né? De repente num sábado ou durante a semana. Então, percebam como é importante. Então, esse é o nosso segundo livro, a minha segunda indicação para vocês, a Bíblia do século XVIII e o Manual da Igreja Doméstica.
tá certo? O terceiro livro que eu indico para vocês é o livro Encontro com Jesus. O livro Encontro com Jesus, ele foca só no encontro com Jesus, tá certo? No manual da Igreja Doméstica, ali vocês têm tudo. Tem os sacramentos, como ministrar os sacramentos, como abençoar a água, abençoar os objetos, a vela. Então, o manual é para isso, para você que vai estar celebrando, não é, assim, os encontros com Jesus. Você é o ministro da tua igreja doméstica, tá certo? O livro Encontro com Jesus, ele então é focado só no encontro com Jesus. Então, por exemplo, às vezes você tem aí alguns familiares que vieram junto na sua casa para assistir o encontro com Jesus com você, ou mesmo assistir, acompanhar, né, os encontros com Jesus na nossa capela, todos os domingos, às 9 horas da manhã, não é? Então, o livrinho Encontro com Jesus, ali você vai acompanhando passo a passo. Né? A comunhão espiritual, não é? O livro Encontro com Jesus, ele é importante justamente por isso. Ali tem comunhão espiritual, confissão espiritual, né? O terço. Então, é um livro mais resumido, né? Mais concentrado no encontro com Jesus, para as pessoas que estiverem acompanhando o encontro com Jesus. Quer seja você celebrando aí na sua igreja doméstica, quer acompanhando as transmissões do encontro com Jesus aqui na Capela da Sagrada Face. Certo? Importantíssimo. Então, é o nosso terceiro livro. Agora, o nosso quarto livro que eu indico para vocês é importante. É o Catecismo Maior de São Pio X. Ele é ótimo, pessoal. Ele é em forma de perguntas e respostas. Então, ele assim, é muito fácil, né, de aprender e assimilar as bases da nossa fé. Eu acho que, inclusive, ele é muito bom para assim, para uma catequese, para alguém que está querendo se converter à nossa igreja, à nossa fé católica, não é? Ele é muito bom. Deve ter umas 200 páginas, mais ou menos, né? Assim, fácil leitura, com as bases da fé. Por que isso? Tal, certo? Faz a pergunta que normalmente, assim, os católicos têm, e é assim, gente, coisas básicas da nossa fé católica que a igreja falsa não ensina mais. Eu ouso dizer, meus irmãos, que a maior parte dos católicos hoje que vão para a igreja, ou que iam, né, porque a maior parte das igrejas está fechada, assim, eram e são analfabetos da fé católica. Por quê? Porque eles não foram ensinados. A maior parte. Tem perguntas básicas de catequese inicial que às vezes o pessoal vem perguntar para nós. Tá certo? A culpa não é deles. Muitos fizeram catequese, mas eu mesmo vi essas catequeses, entre aspas, renovadas, né, que a igreja falsa empurrou goela abaixo nessas últimas décadas, onde o catecúmeno ele sai pior do que ele chegou. Antes ele não sabia nada, agora ele sai sabendo um monte de coisa errada. Então, nesse sentido, o Catecismo Maior de São Pio X é, assim, ideal. O quinto livro que eu indico para vocês, que é necessaríssimo, é o Missal Romano, em latim e português. Ele é necessário, gente, para você seguir a liturgia do ano todo, com as leituras de cada dia e as orações da missa. Esse Missal Romano, ele é de antes do Concílio Vaticano II, tá certo? Então, quando vocês começam a manusear o Missal Romano, vocês assim vão ver assim, é uma outra igreja, é uma outra liturgia, muito mais espiritual. Esse missal, como eu disse, está em latim e português, né? Então, vai dar para você acompanhar assim tranquilamente as leituras, tá certo? Muito espiritual, completamente diferente de tudo o que vocês viram nessas missas que a gente frequentava e que nós também frequentávamos, gente. Então, 5 livros básicos para você ter aí na sua casa, você que vai ser o celebrante da tua igreja doméstica. Esses 5 livros são importantes para você ter aí na sua casa, porque na igreja doméstica, meus irmãos, você é o celebrante. Você é o celebrante. Você vai ministrar os sacramentos. Você vai abençoar a água, os objetos, as velas de devoção, certo? Você vai conduzir terços, estudo bíblico. É você. Você é
assim, o pivô da sua igreja doméstica. Entenderam? Então, é isso aí, meus irmãos. 5 livros base para você ter aí na sua casa, tá certo? Os links desses livros estão aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder adquirir, tá certo? E eu espero vocês no próximo programa. Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós, mostra-nos tua face santa, e seremos todos salvos.